minutos e o nosso faleiro vai ficar engrandecedor, porque hoje esse estúdio está abrilhantado aqui com a presença da primeira-dama do estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes, a coronel Graziele Bugalho, secretária de Assistência Social e Cidadania do estado de Mato Grosso, e também o procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdedit Cruz Júnior. Senhoras, senhor, muito boa tarde, sejam bem-vindos à CBN Cuiabá, nesse formato bolha aqui. Primeira-dama, é uma honra recebê-la em nosso estúdio, seja muito bem-vinda. A honra é toda minha. Boa tarde a todos da CBN. Quero agradecer aqui em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Deusdedit, e a todos vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Coronel, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje acompanhando a nossa primeira-dama para falar de uma pauta tão importante quanto essa, né, do enfrentamento à violência contra a mulher. Doutor Deusdedit, veio no primeiro dia, conseguiu aí essa brecha na agenda. Obrigada pela presença. Uma honra, mais uma vez, Marcelo. Quero agradecer o espaço que a Rádio CBN nos oportuniza. Agradecer a você, ao professor João Edson, a Julie, e especialmente a nossa primeira-dama, Virgínia Mendes, secretária Grazi Bugalho, pela disposição de se somarem nesse grande programa, no Juntos por Elas, MPMT, para tratarmos de um assunto tão sensível que precisa não só de reflexão, mas de ação e de transformação social. Obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diariamente colocando essa temática na mesa, tem sido sensacional. Primeira-dama, vamos começar falando sobre o programa Ser Família, que foi idealizado pela senhora com tamanha sensibilidade para essa missão de se aproximar das necessidades das mulheres vítimas de violência doméstica sob medida protetiva em situação de vulnerabilidade financeira. Gostaria que a senhora compartilhasse conosco os maiores desafios enfrentados para conseguir colocar essa ação em prática. Bom, o maior desafio foi realmente colocar o projeto em prática, né? Porque foi um projeto que eu criei com muito carinho, com muito amor, tendo como referência os meus pais. É uma coisa que eu nunca falei e vou me abrir hoje aqui com vocês. Meu pai não foi um agressor de bater, mas meu pai era um agressor de palavras com a minha mãe. E eu sempre tive isso comigo, se eu pudesse ajudar, porque eu via minha mãe passando por algumas situações, e se um dia eu tivesse condições de ajudar, eu gostaria muito de poder ajudar essas mulheres que passam por isso. E nas condições que eu me encontrei como a primeira-dama do Estado, eu comecei a pensar em alguma coisa em relação a isso. O primeiro convite que veio para mim foi a abertura da delegacia das mulheres por 24 horas, que foi através da doutora Maria Dotildes, que me convidou para que eu tirasse essa delegacia do papel, que foi, ela falou que tinha mais de 10 anos, né, que estavam tentando tirar do papel e que não estavam conseguindo. Então, para mim, foi um grande desafio tirar do papel e fazer com que ela realmente funcionasse bem, com mulheres competentes, mulheres que entendam a outra mulher, o sofrimento que a outra passa, né? Porque a mulher agredida pelo seu esposo ou pelo seu namorado, é muito difícil para ela chegar numa delegacia e às vezes se abrir com um homem, porque às vezes o homem não entende, né? Ele acha até que é frescura da mulher, e não, a outra mulher já consegue entender o que ela sente, a dor dela, a mulher ela toma a dor da outra. Então a gente tentou montar essa delegacia com mulheres, porque elas entendem a dor que a outra está passando, né? Mas a maior dificuldade foi tirá-la do papel, né? E depois fazer o projeto que nós fizemos, que é o Ser Família Mulher, que é uma ajuda de custo para que a mulher saia das condições, que às vezes financeira, que ela não sai de casa porque ela não tem condições financeiras. A gente colocou Qualifica também, o Ser Família Qualifica, porque às vezes a mulher ela não tem qualificação, né? Até para conseguir um emprego. Então a gente qualifica elas também, dá essa ajuda de custo para que elas possam sair das mãos do agressor, e às vezes elas não conseguem porque não têm essas oportunidades. Agradeço, primeira-dama, em nome
Todas, a senhora fazendo aqui também esse desabafo pela primeira vez, com certeza tocando muitas mulheres que nos ouvem, que ficam constrangidas de colocar a sua situação, que vivem situações parecidas, e com essa sensibilidade também, primeira-dama, esse olhar para os filhos, né, dessas mulheres, essa rede importante com mulheres, para essa sensibilidade, para essa acolhida que realmente passou a ser real e possível. Sim, eu como filha, como eu te falei, eu presenciei e eu sofria muito com isso. Então, hoje eu penso muito nas crianças, tanto que a delegacia a gente fez com psicóloga para que atenda as crianças, com espaço para as crianças enquanto a mãe possa desabafar, enquanto ela possa falar do seu trauma, que as crianças não ficam próximas, que ela não ouça, que elas não escutem, que elas tenham um espaço para elas possam brincar. Dedicado a elas, né, para que elas não passem, porque elas já passam em casa, já não é muito agradável e é muito triste, né? Então, a gente pensou assim num conjunto, em poder realmente poder agregar essa mãe, que ela tenha a força, a vontade, a tranquilidade, que ela vai chegar nessa delegacia, que ela vai ser ouvida e que não vai passar, tipo assim, eu fui lá, eu fui ouvida, mas não aconteceu nada, não. As profissionais lá, elas são muito dedicadas, as delegadas são muito dedicadas, elas têm recebido grandes elogios de todo mundo que passam por lá, porque se a gente pensa assim, só na classe média baixa que existe isso. Eu tenho uma amiga, né, que eu considero como uma sobrinha, ela até me chama de tia, eu tenho ela como uma sobrinha, que passou por agressões com o marido e ela teve uma eternidade para poder contar isso. Ela demorou muito para contar, porque ela tinha vergonha de contar para os pais dela, contar para a tia dela, para ela se abrir, para ela falar que ela foi agredida. Ela sofreu muito, ela sofreu agressões físicas, ela emagreceu muito, ela perdeu peso, até que a mãe dela começou a perceber que algo estava acontecendo com ela. E aí eles me perguntaram o que fazer. Eu falei, vai na delegacia, abre um boletim de ocorrência. Ela foi lá, foi muito bem atendida e saíram de lá com uma impressão muito boa. Então esse feedback para a gente também é muito bom, né? Saber que está funcionando bem. Outro ponto importante, primeira-dama, se me permite a gente destacar, é esse apoio financeiro, né? Esse auxílio do programa, diante dessa situação de vulnerabilidade também, tudo pensado para esse conjunto, mas o financeiro também, gostaria que a senhora destacasse, também é muito importante e foi pensado também no programa. Sim, esse financeiro foi pensado porque realmente, às vezes a mulher não tem qualificação nenhuma. Como é que ela vai sair da casa dela se o agressor não sai? Como é que ela vai levar os filhos dela para morar em algum lugar se ela não tem uma ajuda de custo, se ela não tem, às vezes, uma família próxima, ela não pode morar com a família? Então, é uma ajuda pequena? Eu ainda acho que é uma ajuda pequena, mas já é um começo, né? E a gente também não quer ficar só na ajuda, a gente quer qualificá-las para que elas possam ter um recurso próprio, que elas possam trabalhar, possam se sustentar e não depender mais do agressor. E isso eu agradeço à secretária Graziele, que conseguiu tirar do papel. Então, tipo, eu sempre falo, eu sonho, mas quem realiza é a secretaria. Então, a secretária está de parabéns, porque ela conseguiu tirar esse projeto do papel. Obrigada, secretária. A gente está a 2 minutos de entrar aqui no nosso intervalo. Eu vou pedir para a senhora também, a primeira-dama destacou que sonha, que tem uma sintonia, uma secretaria colocando em prática alguns pontos que a senhora queira destacar diante dessa sensibilidade, esse conjunto, esse trabalho em conjunto, essa acolhida, esse auxílio para quem está nos acompanhando, para a gente não perder o fio da meada da conversa, para a gente poder ir para um segundo bloco de muita conversa. Bem, a primeira-dama explicou realmente o olhar para essa mulher. É um momento em que a mulher, a gente fala que a mulher vítima de violência, ela não é vulnerável, ela está vulnerabilizada por um homem, um agressor que ela esperava receber amor, respeito, carinho, cuidado, e que lhe tirou isso, lhe tirou o respeito. E muitas vezes a mulher se submete a viver assim, porque ela não quer que os filhos sofram por não ter um local para onde ir. Então, o primeiro impacto desse programa, esse valor de R$600, é uma oportunidade, é mais uma ferramenta para ela sair desse momento ali de agressão e também proporcionar para ela lá a questão da capacitação, né? Então, é o início. Obrigada, secretária. A gente tem agora a repórter CBN,
A gente acompanha juntos as principais notícias do país a cada meia hora e daqui a pouco seguimos juntos por elas aqui no nosso estúdio Bolha, no Pantanal Shopping, hoje com a presença da primeira-dama do estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes. É uma pausa bem rápida, não saia daí que daqui a pouco a gente continua. 14 horas 35 minutos, terça-feira, 26 de março de 2024. Seguimos firmes e fortes, juntos por elas, aqui no Pantanal Shopping, essa parceria da CBN Cuiabá, a rádio que toca notícia 24 horas por dia, dentro de um shopping em parceria com o Ministério Público, durante todo o mês de março, abordando a temática de combate a todo tipo de violência contra as mulheres. E a gente agradece demais a sua companhia, a sua audiência, a sua participação. Você que está no trânsito, está nos acompanhando na frequência 95.9 FM, muitíssimo obrigada. Desligou o carro? Vai acompanhar conosco no nosso canal no YouTube, CBN CBA. Entra lá, acompanha, deixa a sua pergunta. Eu vou frisar, né, Anderson? É importante. A gente está sem o WhatsApp e o nosso contato direto e reto é no nosso canal no YouTube. Nesta terça-feira, os nossos convidados são a primeira-dama do estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes, o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdete Cruz Júnior, e a Coronel Graziele Bugalho, que é secretária de Assistência Social e Cidadania do estado de Mato Grosso, que nos prestigia pela segunda vez, inclusive. Obrigada, secretária. Primeira-dama, vamos seguir aqui o nosso segundo tempo dessa conversa tão instrutiva. A senhora está recebendo muito carinho de todos os cuiabanos e matogrossenses. A gente tem uma pauta muito significativa, então no final eu vou seguir agradecendo, mas quero destacar aqui o carinho que está sendo direcionado para a senhora. E a gente acompanha esse trabalho da senhora de tanta dedicação em pauta relacionadas às mulheres em situação de violência doméstica. Mas agora eu quero pedir para a senhora falar um pouquinho sobre como a senhora vê as leis de proteção. A senhora que sempre tem uma fala bastante forte nesse sentido, de cobrança, inclusive. Por favor, primeira-dama, fale um pouco como a senhora vê esse cenário atual. Bom, eu vejo assim, a gente tem uma senadora, que é inclusive até minha amiga, que é a senadora Margarete Busetti, tem conseguido grandes avanços, né? Tanto que agora ela conseguiu 40 anos de prisão para este caso, mas eu sempre debato com ela e falo, olha, se você conseguiu 40, a gente tem que trabalhar por mais, porque eu sinceramente acho que a lei no Brasil ainda é fraca. 40, mas ele não vai cumprir 40, ele vai ficar 20, 15, 10, aí por algum motivo ele vai terminar saindo. Existe muito brechas na lei, né? Advogados conseguem, através dessas brechas que existem na lei brasileira, que ele fique menos tempo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar e lutar. É algo difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que se as mulheres se unirem, eu acho que se o Congresso Federal, deputados, senadores se unirem em relação a isso, eu acho que para o homem realmente poder ter medo de agredir uma mulher, tanto fisicamente como moralmente, psicologicamente, teria que ser uma agressão perpétua, entendeu? Porque a agressão física é uma coisa que não passa, né? Porque ele agride uma vez, agride duas, e nós temos aqui, a cada 6 horas morre uma mulher, né? Então não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma coisa simples. A cada 6 horas a gente perde uma mulher por agressão, por violência doméstica. Então acho que esse tipo de agressão, essa morte, tem que ser uma prisão perpétua, porque se hoje ele mata uma, amanhã ele vai matar 2, vai matar 3, vai matar 4. E, infelizmente, a nossa lei ainda é uma lei muito fraca para esse caso. Então, eu sempre brinco com ela. Falei, olha, eu acho maravilhoso, parabéns para ela por ter conseguido já esse grande avanço, mas como eu conheço e sei que ela é guerreira e ela trabalha muito por isso também, eu acho que a gente unindo forças, né, com mais mulheres que tem no Senado, que tem no Ministério Federal, para que consiga uma lei perpétua para um caso como um crime desse. Como a gente viu em Sorriso, né? Matou a esposa, matou as crianças, ainda fez coisas piores, que é uma dor maior que essa para uma família, para o marido, para a mãe, né? A mãe que é a avó. A gente se coloca no lugar, eu me coloco no lugar, imagina, poderia ser comigo, poderia ter sido com você, poderia ser com qualquer um. E amanhã esse cara pode estar solto. Eu não vi o rosto dele, eu não sei quem é. Amanhã eu posso estar contratando ele para ser o jardineiro da minha casa. Qualquer uma mulher pode estar contratando, ou o marido contratando para trabalhar como motorista, ou para limpar alguma coisa na sua casa, ou o cara pode estar morando do lado da sua casa. E ele pode estar fazendo outras agressões, matando outras mulheres. Então, eu bato em cima da prisão perpétua, num caso como este.
Perfeito. Procurador, eu acho oportuno, se o senhor puder contribuir nesse sentido também. A primeira-dama fez a explanação, com a vasta conhecimento, experiência, pode agregar aqui no nosso faleiro. Primeira-dama, com a sensibilidade que é peculiar a ela, traz na sua fala um sentimento que é um sentimento da população, que já não aceita mais ver agressores, homicidas, feminicidas praticarem crimes gravíssimos, tirarem a vida de mulheres e ficarem tão pouco tempo sob o sistema prisional, né? Esse realmente é um sentimento que vem à tona e eu fico feliz de saber que hoje o Senado começa a reagir e saber que a senadora Margareth Busetti tem apresentado alguns projetos para modificar esse estado de coisas. Nós temos uma dificuldade de ordem jurídica. Infelizmente, a nossa Constituição traz como uma cláusula pétrea, no artigo 5º, a vedação de penas de caráter perpétuo. Veja só que ela não proíbe não só a pena perpétua, mas a de caráter. De modo que já foi um avanço significativo a elevação do limite de cumprimento de 30 para 40. Talvez, primeira-dama, onde é que tenha uma grande dificuldade? Eu vou começar mostrando um exemplo pequeno, mas que é de ordem prática. O crime de lesão corporal praticado em circunstância de violência doméstica está previsto lá no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Essa pena pode até, num primeiro momento, parecer que é uma pena adequada, proporcional, mas não é. Porque no nosso sistema, a dosimetria da pena, que é o que o juiz faz quando ele reconhece a autoria e a materialidade e vai fixar a pena, o magistrado sempre precisa partir do mínimo legal. E se essa pessoa não tem antecedentes, muito dificilmente essa pena ficará tão distante do mínimo. Então essa pena gira em torno de 3 meses, 4 meses, 5 meses, talvez 6 meses de detenção. E aqui que nós temos a maior contradição do nosso sistema. Aquele indivíduo que às vezes até foi preso em flagrante, que foi preso preventivamente, como nós temos um judiciário que consegue entregar hoje uma resposta em breve tempo, quando ele é condenado, aí vem a perplexidade que nenhum cidadão consegue aceitar. Ao invés dele continuar cumprindo a pena no regime fechado, ele é posto em liberdade. Porque essa pena, pelo nosso Código Penal, com todas as penas que são abaixo de 8 anos, se ela não tiver uma circunstância que o juiz consiga usar para justificar o regime fechado, ele vai cumprir no regime aberto. Então, como não é permitido aplicar penas alternativas para esse agressor, na prática ele fica preso o tempo do flagrante ou da prisão preventiva. Uma vez condenado, ele é posto em liberdade. Para contornar isso, nós tivemos oportunidade, juntamente com a Associação do Ministério Público e a Associação de Magistrados, de levar algumas ideias, e a senadora Margareth Busetti abraçou essa ideia e fez uma proposta, protocolizou na semana passada, para dizer que todas as vezes que um crime é praticado mediante violência ou grave ameaça, que ele vai ser iniciado um regime fechado. Isso já nos ajudaria um pouco. Mas, de fato, esse sentimento que a nossa primeira-dama traz retrata a insatisfação que nós temos com um sistema prisional, com um sistema de leis que é disfuncional, né? A gente reclama muito se reclama, o sistema prisional está superlotado. Vamos construir então mais unidades. Não é esvaziando os presídios. Agora, é claro, nós não defendemos nenhum tipo de maus tratos. Nós precisamos de unidades adequadas, que respeitem, que tire dessa pessoa a liberdade. Mas é uma garantia para todos nós. Então, na questão da violência doméstica, mas em todos os outros tipos de crime, que quem transgride a norma penal receba uma pena adequada, que tenha a dupla finalidade de prevenir que aquela pessoa cometa novamente um crime e que todos os outros observem daquele exemplo e se sintam intimidados. Eu acredito, sinceramente, que a nossa legislação hoje não cumpre este papel. E eu me sinto como se fosse um profissional que tem um instrumento que não está mais amolado. Porque nós, como promotores de justiça, queremos pegar o belo trabalho que a polícia faz e levar ao judiciário com condições de dar uma resposta à sociedade que esteja à altura. E a resposta que nós entregamos hoje não está à altura porque as nossas leis não permitem, né? Então, quem sabe em espaços como esse, em vozes como a da primeira-dama, que tem uma repercussão enorme, a gente consiga sensibilizar outros parlamentares do Congresso Nacional para olharem para essa questão com um olhar diferente. Isso já é passado da hora. E tem uma questão interessante, né, doutor Sete? O nosso rito processual, ele também é bastante complexo, porque ele permite, a primeira-dama falou isso, assim, tem tantas brechas, né?
a tipicidade de crime, o formato. Inclusive, eu falo assim, as nossas leis foram feitas observando tão pouco a ciência tem tanta coisa para trazer em relação a isso, né? Aqui está um velho professor de psicologia forense, né? Então, automaticamente passei pelos... tenho a formação em psicanálise, e a neurociência, ela diz o seguinte, que toda pessoa violenta, ela tem, não é toda não, 97% das pessoas violentas, elas têm ideias suicidas, e elas têm um certo masoquismo. É tanto que se a gente pegar, por exemplo, os homens bombas, 100% deles são oriundos de países que têm pena de morte. Então, se você colocar esse tipo de pena, você não vai diminuir o crime, mas também não vai aumentar. Só vai fazer que o crime fica mais cruel. Ele utiliza mais... Em compensação, se a gente tiver esse prolongamento sem tanta brecha, porque as pessoas trabalham com essa ideia que a dama colocou. Olha, ele sabe mais do que um advogado, né? O cara não tem estudo, mas ele errou, ele sabe o artigo, quanto tempo ele fica preso, que dia que ele vai ser solto, o que vai acontecer. Então, assim, nós temos uma prerrogativa que o criminoso, ele consegue sopesar o crime, e aí se torna muito fácil, né? E eu vejo muito essa questão, tem coisas, e aí entra aquela questão, eu sei que o juiz muitas vezes decide na letra fria, no processo, tá ali, no que chega, né? Ele não pode ir com argumentos da sociedade, nem o que diz na televisão, é aquilo que ele está ali, né? Mas a gente vê coisas assim que são absurdas. A gente fala, como que esse cidadão está solto? Ao mesmo tempo a gente fala assim, como que aquele cidadão está preso por aquela coisa tão pequena? Né? Eu penso que assim, aí não fere a Constituição, a gente teria que simplificar algumas coisas, né? E essa dosimetria que a gente teria que fazer para algumas coisas, eu acho que não poderia ter progressão. Alguns fatos não podem ter progressão. Porque como você vai ter progressão contra alguém que machucou o seu? Sabe? É diferente de um cara que assaltou uma carreta, fez alguma coisa, tá? Que foi lá, se arrependeu. Não, esse cara... Porque bater na esposa, na filha, na mãe, na irmã, não tem uma justificativa social. Questão financeira, questão de nada. Então, assim, eu acho que a gente precisaria ter uma discussão muito séria sobre isso, utilizando a ciência. Professor, se me permite, só mais uma contribuição. Eu acho que nós temos que buscar, primeira-dama, conjugar um sistema que tenha penas adequadas, que entreguem uma resposta adequada, com um sistema, e aqui talvez esteja a maior importância, que a gente crie quase que uma certeza da punição do fato, né? Porque há uma estatística muito ruim de apuração de homicídios, por exemplo, e isso é muito mais nocivo para o interesse da sociedade do que a própria quantidade da pena. Mas eu volto a dizer, nós precisamos sim de penas mais adequadas. Nós temos 3 regimes de cumprimento de pena, o fechado, o semiaberto e o aberto. É passada da hora de simplificar isso. Isso acaba contribuindo para essa incompreensão social, né? Sim. E aí deslegitima todo o sistema. Exato. Ao ponto de nós temos hoje, infelizmente, o crime organizado ocupando um espaço que é do Estado, que é o espaço de fazer justiça. Que o monopólio da violência com a segregação da liberdade é do Estado. Se o Estado não fizer isso bem feito, com certeza outros organismos sociais, inclusive os criminosos, vão se valer da força para regular as condutas sociais. Obrigada, procurador. E de forma geral, o termômetro melhor é a nossa audiência, essa indignação, essa vontade de que, é claro, se caminhe em conjunto com programas como Ser Família Mulher, com educação, mas que as penas sejam mais severas. E esse é um sentimento aqui geral de quase todos que nos acompanham. Eu não vou conseguir colocar todas as mensagens, agradeço a sua participação. E se você perdeu parte, tem gente, Marcela, liguei o rádio agora. Depois assiste na íntegra, a gente tem um programa inteiro ainda de muita informação de qualidade para levar até você. Secretária, citei agora o programa Ser Família Mulher, vou pedir para a senhora também, se me permitem, que faça um balanço, quantas mulheres já foram atendidas, as formas de chegar até vocês. Esse é um momento tão oportuno, tanta gente nos acompanha, vou pedir para a senhora fazer um grande balanço, por favor. Bem, o programa começou em março do ano passado, né, com a mudança na legislação, e desde então, através da Polícia Judiciária Civil, do Plantão 24 Horas, que a primeira-dama já falou o quanto foi difícil de iniciar, ele tem aqui em Cuiabá. Então, nós começamos por Cuiabá e pela Baixada, porque essa mulher não entra pela assistência social, ela entra pela Polícia Judiciária Civil, onde ela é atendida por uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, fazem um acolhimento.
E o primeiro passo para a implementação do programa foi alterar o sistema GEI. O sistema GEI é um sistema de formulário, onde tem a ocorrência registrada dentro de um sistema, e criar lá nesse formulário uma aba para tratar da questão social dessa mulher que estava sendo atendida. E ali a delegada, né, ao fazer a ocorrência, ela já faz a primeira análise dessa mulher e ela pede a medida protetiva de urgência de acordo com o grau de risco que oferece a mulher. Essa medida vai lá para o judiciário e muitas vezes até antes mesmo da mulher sair da delegacia, se for um caso de flagrante, por exemplo, já está expedida a medida. Neste caso, a Polícia Judiciária Civil manda isso para a Secretaria de Assistência Social e lá a gente chama a mulher e é feita toda uma análise social, onde ela passa a receber o cartão no valor de R$600. A gente deixa bem claro que esse auxílio moradia, ele é diferente do que fala hoje a lei federal. Nós tivemos a oportunidade, né, primeira-dama, de ir ao Senado, apresentar a lei do governo federal, ela fala em auxílio aluguel, no nosso caso é um auxílio moradia, esses R$600 a mulher pode pagar o aluguel, ou vou para a casa da minha mãe ajudar na despesa com água, luz. Então, ele é um recurso para ser trabalhado para a moradia, para a gente dar autonomia para a mulher escolher, porque também os municípios têm as casas de amparo que também ajudam essas mulheres. Então, é uma forma de dar essa ferramenta. A mulher entrando para dentro do programa, enquanto essa medida continua, a gente tinha que buscar uma forma de fazer o acompanhamento integral da mulher, que é a que a gente fala tanto da rede de enfrentamento. O que é essa rede de enfrentamento? É a segurança pública realmente fazendo aquilo que ela existe para fazer, assistência social através dos CREAs ou dos pequenos municípios onde não tem CREAs, que é o Centro de Referência da Assistência Social, fazer o acompanhamento e o fortalecimento de vínculo. Como a primeira-dama falou aqui, a mulher que sofre violência não é apenas a mulher que sofre, os filhos sofrem. Causa um transtorno na vida daquela família que precisa ser acompanhada. Então, essa mulher tem que ser atendida pela assistência e, mais do que isso, ela tem que ter a medida acompanhada. Não sei se vocês sabem, hoje tem mais de 14 mil medidas em vigor aqui no estado de Mato Grosso. Só que o próprio sistema do judiciário não informava a Polícia Civil quando essa medida deixava de ter validade. Então, uma das coisas hoje que o judiciário está trabalhando é justamente essa informação, porque a mulher que tem a medida deixa de ter a medida porque ela retornou ao relacionamento ou por qualquer outro motivo, ela não faz mais parte do programa. Então, a gente precisa dessa informação. O mais importante do programa é isso, ele está fazendo com que todas as instituições se movimentem para dar um melhor atendimento, uma qualidade nesse atendimento para a mulher. Então, hoje, são 223 mulheres atualmente no programa, já passaram 245. Nos municípios da Baixada, são 8 municípios. E agora, né, depois que a Polícia Judiciária Civil leva, agora com uma estratégia da Polícia Judiciária Civil, vocês têm que entender que o que tem aqui em Cuiabá é difícil ter em todos os 141, o ano que vem 142 municípios. Uma estratégia que a Polícia Judiciária Civil montou, e agora com a coordenadoria da mulher lá, é de levar isso para o interior de uma forma online. Como vai funcionar? Foi criada a Casa de Eurídice, até uma homenagem à mãe da primeira-dama Virgínia Mendes. Essa casa, ela vai levar o atendimento virtual. Então, a mulher, no caso, a gente teve em Sorriso, né, foi a primeira capacitação, a mulher que vai ser atendida na delegacia. Normalmente, a partir das 18, ela vai ser acompanhada pela delegada de plantão, aqui do plantão 24 horas online, como são feitas grande parte das audiências hoje. Ela vai ser acompanhada, vai ser acolhida, e só aí ela vai entrar para dentro do programa. Então, conforme a Polícia Judiciária Civil ir expandindo esse atendimento online 24 horas, o programa Ser Família Mulher vai acompanhando essa expansão, e hoje o cronograma é que até dezembro de 2025 chegue em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Então, esse é o nosso grande desafio. Além de entregar o recurso, dá, sim, um atendimento de qualidade para essa mulher, que esse é o diferencial. Diferencial para quê? Para que ela tenha a oportunidade de mudar a sua vida. Não se atinge resultado diferente fazendo a mesma coisa. As instituições estavam fazendo a mesma coisa. Quantos anos tem a Lei Maria da Penha? Né? Muitos anos.
E por que não funciona? Por que não diminui? A gente tem que buscar mecanismos de dar à mulher uma forma de sair de uma relação violenta. E aí muitas vezes me questionam assim, mas com esses programas pode aumentar o número de denúncias. Claro, e é o que a gente quer. A gente quer que as mulheres tenham coragem de denunciar. Mas vai aumentar o número? Sim. Se duplicar o número de denúncias, mas diminuir o número de feminicídio, nós alcançamos o objetivo da política pública. Então, é uma política que está começando. Hoje, nós tivemos o primeiro encontro com todas as mulheres vítimas, hoje pela manhã. Foi um momento difícil, né? Onde, na abertura ali, a gente já vê o quanto isso machuca e fere a mulher, e o quanto aquele momento, que parece ser um momento simples, de você levar uma pessoa para cantar uma música e estar ali disposta a ouvir essas mulheres, faz a diferença na vida delas. Então, eu falo assim, são nessas pequenas situações que vão acontecer e a gente vai remodelando o programa, ele tem que ser flexível, porque é algo que não existia. Nós estamos aprendendo, inclusive, com as vítimas, né? Ter essa sensibilidade e ouvir essas mulheres, que é o que está acontecendo hoje, né, com quase um ano de programa, e a gente vai ouvindo, e agora ouvir elas num grande grupo, a gente vai cruzando outros caminhos, mas a gente vê que é possível, porque ali também a gente ouviu histórias já de superação, e isso significa o ser, né, primeira-dama? Dar a oportunidade para a mulher superar, e aí, assim, é algo que não tem, é até difícil de expressar o valor do que você sente nesse momento, né? Então, o programa está aí, a gente sabe que ainda está nesses 8 municípios, mas a gente acredita na expansão agora já no município de Sorriso, Lucas do Rio Verde em seguida, então vai capacitar os policiais, junto vai ser capacitado a equipe da assistência social municipal, porque a gente sabe que um sem o outro não funciona, é uma política transversal, né? Não adianta nós termos o Ministério Público lá oferecendo a denúncia, se as leis não dão ao final realmente um acabamento nisso, para que a gente não tenha pessoas, infelizmente, não só agressores dentro da família, como é o caso de Sorriso, foi aqui citado, mas para que a gente não tenha pessoas com transtornos mentais que já cometeram homicídio, já tiraram vidas, convivendo conosco em sociedade, e aí sabendo que a gente pode ser vítima amanhã. Qual é a sensação de segurança de uma mulher hoje para sair de casa? Quem garante que eu vou sair? Nós temos filhas, mães, tias, amigas. Quem garante que todas nós vamos sair e voltar para casa sem sofrer um tipo de violência? Num país em que mais de 30% das mulheres falaram que sofreram algum tipo de violência no ano passado. Está lá no Fórum Nacional de Segurança, pesquisa, visível e invisível, né? Então, nós vivemos sim numa pandemia, e eu sei que o Ministério Público tem essa visão, né, de cláusulas pétreas, mas eu falo que cláusulas pétreas fomos nós que criamos, porque a gente é signatário dos direitos humanos, a gente sabe que tem que preservar a vida, mas como o senhor mesmo falou, né, professor, tem coisas que são possíveis a gente trabalhar com a ciência. E a ciência mostra que, infelizmente, pessoas que têm transtorno, que sentem prazer em causar dor no próximo, em causar dor numa mulher, eu só sinto satisfação se eu violar essa mulher sexualmente, qual é o tratamento? Qual é a pena que vai ser suficiente para inibir a isso? convivência social. Como que uma pessoa dessa vai voltar para a sociedade? E a gente tem vários casos na medicina legal que estuda, que mostra isso. Então, a gente, como sociedade, tem que refletir sim, porque, infelizmente, não está funcionando, né? Nós vivemos essa pandemia, buscamos políticas públicas, mas a gente tem que se observar enquanto sociedade, ver o que cada um de nós temos que fazer para mudar essa realidade. Esse programa, ele depende de alguma coisa de adesão da prefeitura? Tem alguma relação com o poder municipal? Ou facilitaria se o município quisesse também? Sim, sempre facilita. O nosso vínculo com o município, né, é através das secretarias municipais de assistência social. E eu entendo, né, a gente tem a CIB e isso é um consenso, né? Hoje todos os municípios querem, e a gente está junto com a Polícia Civil para caminhar, porque a gente quer qualidade no atendimento, a gente não quer só quantidade. Então, a quantidade hoje tem. As mulheres estão com as medidas protetivas, tem a rede de enfrentamento em muitos municípios, só que a gente quer levar o programa para qualificar mais ainda essa rede e dar oportunidade para essa mulher se desenvolver, né? Não apenas tirar ela da situação de violência.
14 horas e 59 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. A gente segue firme e forte. Tem muita gente perguntando até às 16 horas. Em pauta, assuntos tão importantes de combate à violência contra as mulheres. E hoje recebendo a primeira-dama do estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes, que gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui conversando com você, mulher, com a sociedade, com a nossa audiência sobre assuntos tão relevantes. Também o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdedit Cruz Júnior, meu conterrâneo lá de Rondonópolis, achou um tempo hoje, está contribuindo grandemente aqui na nossa conversa. E também a Coronel Graziele Bugalho, secretária de Assistência Social e Cidadania. Não vou interromper ninguém, não será preciso, porque o repórter CBN chegou. As principais notícias a cada meia hora e daqui a pouco a gente volta com muito mais faleiro local aqui do Pantanal Shopping. Volta, 15 horas e 5 minutos, terça-feira, 26 de março de 2024. Seguimos juntos por elas, em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, devidamente posicionados no Pantanal Shopping. E eu vou mandar um abraço agora especial ao CEO do Grupo ZF, Ziad Fares, que nos faz companhia. Parabenizar mais uma vez todo o staff do Ministério Público, especialmente a Tati, que todo dia está aqui fazendo um trabalho impecável, nos proporcionando conversas tão importantes e significativas como essa, e estendo meu carinho a todo o Ministério Público. Hoje um dia muito especial, ouso dizer assim, um dia para a gente guardar no coração, porque com a presença da primeira-dama do estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes, o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, Deusdedit Cruz Júnior, e a Coronel Graziele Bugalho, que é secretária de Assistência Social e Cidadania do estado de Mato Grosso, a gente segue colocando assuntos importantes em pauta. Primeira-dama, no bloco anterior, a senhora frisou a importância de iniciativas mais firmes do Legislativo, o procurador complementou também. E nesse cenário, Mato Grosso tem se destacado com políticas públicas. E a senhora articulou recentemente a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E a Coronel, inclusive, citou, mas eu quero que a senhora converse um pouco com a nossa audiência, falando um pouco da Casa de Proteção Eurídice Gomes da Silva, que leva o nome da sua saudosa mãe. A gente gostaria de ouvi-la também falar um pouco sobre essa iniciativa. Então, na realidade, essa criação foi da doutora Janira com a doutora Maidel, né? Elas que tiveram essa ideia, elas que tiveram esse projeto, trouxeram para a gente, para mim, para a Graziele, e para mim foi uma honra, né? Elas fazer essa homenagem para minha mãe, que já é falecida. Eu fiquei muito honrada com essa homenagem e consegui com que isso fosse aprovado. Elas vieram atrás de mim para que isso fosse aprovado na Assembleia. E aí, através do Beto, né, o deputado Beto, a gente conseguiu que fosse aprovado e agora isso está em funcionamento. A gente já está começando a estratégia para funcionar e temos mais ideias que ainda estão, né, em andamento ainda. Mas é uma honra para mim poder ter recebido essa homenagem em nome da minha mãe. E a controladoria, essa iniciativa também, nós aqui não é professor, Julie, que estamos na bancada, uma iniciativa, uma ferramenta tão importante também, esse olhar, e diante, né, dessa espera, é necessário intensificar. A gente falou das leis, mas ter um Estado que se destaca com políticas públicas, com ações, com essa organização é fundamental. Com certeza, que eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho, né? Então, essa força que a gente está se unindo com as mulheres, com o procurador, com o Deusdedit, com toda a justiça, todo mundo unindo forças, a gente consegue chegar mais longe. E é muito importante essa união para que isso realmente possa acontecer, né? Com os deputados apoiando também, aprovando as leis. É o que eu disse agora, não é difícil. Né? Na minha opinião, uma prisão perpétua é difícil? Eu sei que não é fácil, eu sei que a lei não é fácil para mudar, mas não é impossível, né? A gente já conseguiu tantos avanços que eu acho que se a gente trabalhar todo mundo junto, a procura de uma lei mais severa realmente, que ele tenha medo de agredir, isso aí já muda muita coisa, porque hoje o agressor não tem medo, né? Ele sabe que ele vai sair, ele já tem as brechas, então já muda o pensamento do agressor. Na hora que ele souber que não tem saída, que se ele fizer, ele não vai sair, eu acho que muda totalmente a mentalidade do agressor. Ele vai saber que ele vai ficar ali, ele vai morrer ali. Então já muda totalmente.
Secretária, complementando, eu vou pedir para a senhora se tem algum caso que a senhora testemunhou, a senhora tão ativa ali à frente, iniciativas que a gente pode destacar, né, ao longo dessa tarde, alguma situação. A senhora nos contou que esteve hoje no encontro, algo que possa inspirar as mulheres, encorajar também nesse momento para compartilhar conosco? Sim, hoje, não só hoje, como a gente tem várias mulheres que, infelizmente, passaram por situações de violência e até de violências graves, como a própria Maria da Penha, né, que né, uma professora farmacêutica fazendo mestrado, foi alvejada, ficou paraplégica e da dor dela, ela fez uma luta e se ressignificou como mulher, como pessoa, e olha hoje o quanto a nossa sociedade está aqui, inclusive nós estamos aqui hoje discutindo a questão da violência contra a mulher. E aqui no nosso estado também, né, a gente ouve vários depoimentos de mulheres que conseguem superar. Então, muitas vezes o que a mulher precisa é de apoio, ela precisa de ter alguém que não a julgue, porque a mulher, né, já se sente, como foi falado aqui no início, ela sente o fracasso por ser ali o sustentáculo da família e ninguém entra num relacionamento para sofrer. Geralmente a pessoa entra num relacionamento porque ela quer viver aquele casamento, aquele amor a vida inteira. Ninguém entra para apanhar num casamento. Então ela se sente frustrada. E eu penso sempre isso, toda vez que atendia uma ocorrência com uma mulher vítima de violência, ficava imaginando o quanto aquela mulher sofreu para ter coragem de ligar no 190. Porque ela já deve ter sofrido muitas vezes, gente. Ninguém liga na primeira vez. Isso é raro. Eu tenho 26 anos no estado, então talvez eu nunca tenha vivenciado alguém que pela primeira vez que foi agredida verbalmente ligou no 190. Eu nunca atendi, talvez alguém já tenha atendido. Mas isso é raro, porque a mulher, muitas vezes, ela se sente culpada pela própria agressão que ela sofre, né? E a sociedade faz isso. E a gente tem que continuar buscando um mecanismo, junto com a criação da coordenadoria na Polícia Judiciária Civil. A primeira-dama também conseguiu todo um trabalho junto ao Estado para criar a Superintendência de Política Pública para a Mulher, hoje dentro da CETASC, e essa superintendência, ela tem a missão, além de melhorar o atendimento para a mulher vítima de violência, pensar nas políticas públicas para direito da mulher como um todo, porque ela é transversal. Nós estamos falando aqui da violência no ambiente doméstico, mas tem a violência obstétrica, que ocorre no hospital, tem a violência quando uma mulher não é acompanhada, por exemplo, por alguém da família, vai fazer um exame ginecológico ou ser submetida a uma intervenção cirúrgica, como a gente já viu, é amplamente noticiado, mulheres que sofrem violência sexual durante um procedimento cirúrgico. Dando à luz, inclusive, secretária. Existem ainda aquela violência. Imagem contra cadáver feminino. Exatamente. Olha que absurdo. Aí existe a violência no mercado de trabalho, né? O assédio, por exemplo, ou quando uma mulher exerce a mesma atividade do homem com remuneração diferente. Tudo isso é direito da mulher, são direitos já escritos, mas que a gente precisa, são políticas transversais, né? E hoje nós temos, sim, a superintendência que vai fazer, não é a CETASC que vai realizar, e sim fazer essa ponte com outras secretarias, com outras instituições, como agora com o Ministério Público, que a gente está fazendo um trabalho para melhorar ainda mais a capacitação dessas mulheres vítimas de violência e dar um passo além, a inclusão dela no mercado de trabalho. Então, essa parceria com o Ministério Público, onde as empresas, né, que são contratadas pelos órgãos públicos, principalmente, tenham que destinar um percentual das vagas para essas mulheres. Então, é mais uma forma daquilo que foi falado aqui. Não é apenas entregar aquela remuneração, e sim proporcionar que essa mulher tenha autonomia, né, se desenvolva, tenha autonomia. Então, estou dando um exemplo aqui com o Ministério Público, mas a gente já ouviu do Tribunal de Justiça, a própria Corregedoria, que está trabalhando com os cartórios um termo de cooperação para que os cartórios, né, através da Noreg, também disponibilize um percentual de vagas para mulheres vítimas de violência. Então, a gente vê que é toda a rede hoje com um olhar diferenciado para essas mulheres, né? Então, a superintendência nasceu num momento que a gente pensa assim, ser importantíssimo para dar continuidade e ir surgindo novas ideias, que eu tenho certeza que é um canal também para que a população traga ideias para a gente, né? A política pública não se faz sozinho. Cada dia chega uma ideia, implementa, não deu certo, vamos por outro lado. Mas acho que para mim, como mulher, como mato-grossense,
Eu vejo hoje a superintendência é um passo muito grande de uma conquista que nós mulheres temos que olhar, e aí não importa seu viés político ou seu ideal, olhar e agradecer. É um passo para que a gente tenha um olhar para todas as frentes do que já existe hoje escrito em relação ao direito da mulher. E a gente percebe. Das ações que tem nos municípios no enfrentamento à violência contra a mulher, secretária? Sim. Ou está sendo feito? Isso, está sendo feito, né? A superintendência foi criada agora há menos de 2 meses e a primeira coisa que foi feita foi justamente, né, oficiar a todas as secretarias de Estado, inclusive aos municípios, agora, dia 27 amanhã, né? Amanhã nós temos o dia D da assistência social de enfrentamento, vai ser às 9 horas da manhã, todos os municípios vão estar reunidos, mesmo de forma online, para que a gente possa ver, olha, o que a assistência social está fazendo. Muitas vezes a mulher vítima de violência não chega na polícia, não tem coragem, mas ela vai no CRAS, ela vai no CREAS, né, ela tem os filhos assistidos numa escola e ela consegue falar com alguém que pode dar essa orientação. Mas será que os trabalhadores lá do Sistema Único da Assistência Social, assim como professores, está todo mundo apto a ouvir essa mulher, dar um encaminhamento? Então, essa é a discussão que a gente está levando para dentro da assistência social para que cada um realmente abrace aquela sua parte ali nesse enfrentamento. Então, esse levantamento já está sendo realizado e é uma coisa interessante, porque o Estado investe muito em política pública para a mulher. Muitas vezes a gente fica com recorte na segurança pública, mas, por exemplo, todos os nossos programas, Ser Família, transferência de renda, que é o cartão, a prioridade é a mulher chefe de família. Ser Família e habitação, a prioridade é a mulher chefe de família. Então, se você tiver lá entre 2 pessoas que estão na mesma situação de vulnerabilidade econômica, mas uma é mulher, é ela que vai receber a casa. Então, os programas sociais do governo, eles são trabalhados assim. Hoje, dentro da saúde, também tem muitas ações voltadas à saúde da mulher. O problema é que quando você fala assim, vamos ver, a gente tem que ir em cada secretaria para ver o que está sendo feito, mas a gente sabe que o trabalho é muito grande. Às vezes está faltando só centralizar as informações, né? Secretária, e essa organização, ela está sendo como política de Estado? Por que eu pergunto isso? Tem muitos programas interessantes, aí vem um governo que não gosta daquele, muda tudo, vira uma loucura. E muitas vezes programas bons, né? Até governos ruins geram programas bons, né? E de repente muda tudo, vai tudo para o zero. Ontem ainda, palestrando lá, numa reunião com todos os PROCONs municipais, a gente falou a diferença de projetos, programas, né, e ações. Hoje o Ser Família é um programa de Estado. Acho que já vai chegar um momento que nós vamos ter que rever a legislação dele, até para que a gente pense nisso. Hoje já está dentro do plano plurianual do governo, então até o primeiro ano do próximo governo, vamos dizer assim, já faz parte o programa Ser Família como uma política de Estado, como o PPA, né? Aí, quando a gente faz o plano de trabalho anual, a gente vai ter que cumprir, né? O governo que estiver vai ter que cumprir aquela meta. E é uma das dificuldades que a gente tem no Brasil, porque a única forma da gente garantir que essa política se torne uma política de Estado é com a criação de programas, com a criação de lei. Mas, infelizmente, né, a lei realmente ela pode ser mudada. Mas quando algo se consolida, igual a forma como está sendo construído o Ser Família Mulher, empoderando as instituições, ele não é um programa da assistência social. Ele é um programa que está nascendo na Polícia Judiciária Civil, precisa da Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha para fazer o acompanhamento das medidas protetivas. Inclusive hoje, a PM estava lá para conversar com as mulheres sobre como que é feito o acompanhamento. O Ministério Público, né, que tem um trabalho imenso aí, eu já falei que, inclusive agora, com esse olhar de encaminhar a mulher para o mercado de trabalho, o Tribunal de Justiça com o Ser Mulher, e agora a gente envolvendo realmente a assistência social, é a rede que já existe, comprometida com a mudança. Então, esse programa é que tem que ser estabelecido buscando uma política de Estado, né? Porque, todos nós juntos somos o Estado, né? Eu penso sempre assim, né?
Claro. Então, inclusive, eu queria até agradecer que a doutora Maria Rotildes, né, que foi que me solicitou quando eu entrei no governo para que olhasse para isso, e dar parabéns aqui ao procurador-geral, doutor Deusdedit, né, porque assim que ele assumiu, ele também procurou. Então, é um homem também pensando em favor das mulheres, preocupado com a situação das mulheres. O secretário Beto, que era secretário, hoje é deputado, também está sempre com a gente, reforçando isso. O deputado Max também, que é um grande parceiro do social, que também tem uma preocupação muito grande. Então, a gente vê hoje que a gente tem homens também preocupados com isso, né? E o procurador, assim que ele assumiu, ele já me procurou para a gente trabalhar juntos. Então, acho que é um grande avanço isso para a gente não está sozinho, a gente tem homens importantes também na justiça, na política também, que nos dá esse reforço e que nos ajuda também. E esse olhar de união, esse olhar técnico e humano e sensível faz toda a diferença. E Mato Grosso vem se destacando, não é, procurador? É inevitável aqui também, as perguntas estão surgindo. A gente demonstra aqui uma organização, uma sensibilidade, um olhar com as particularidades também do estado de Mato Grosso. E uma pergunta que aparece bastante aqui na minha audiência, estão pedindo para o senhor reforçar essa iniciativa, né? Hoje, convidados tão importantes estão perguntando aqui sobre a iniciativa da Bolha, essa aproximação com a sociedade, estando dentro aqui do Pantanal Shopping. Gostaria também que aproveitasse esse espaço para falar da iniciativa, para tirar as dúvidas das pessoas, e muita gente parabenizando por essa aproximação do Ministério Público, do governo de forma geral, dessas ferramentas públicas mais perto das pessoas. Nós partimos de uma premissa, conversando lá no Ministério Público, antes de tudo isso começar, que sozinhos nós não iríamos a lugar nenhum. Então, a premissa número 1 era que nós precisávamos unir forças, né? Com o Poder Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário, com a Defensoria, com todas as instituições, com a imprensa, com a sociedade civil. Então, essa é a premissa básica. E algo que está nos impactando muito, secretária, primeira-dama, é o número de feminicídios em nosso estado, né? Mas esse número de feminicídios, que é a forma como eclode lá ao final, Júlio, a violência máxima, né? A violência máxima que a gente está falando aqui é tirar a vida da mulher, que é esse feminicídio. Nós precisamos refletir como isso começa, né? E com a ajuda de pessoas da maior criatividade, eu preciso agradecer aqui, Ziad, não sei se está conosco ainda, mas idealizou com a sua equipe de publicitários uma peça publicitária que está sendo transmitida numa emissora de televisão, em rádio também, que o lema é: a violência começa quando o respeito acaba. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Um feminicídio, como disse aqui a secretária, a violência não começa do dia para a noite. Ele começa com atos que precedem esse ato de violência, essa morte. Então as mulheres, as famílias, a sociedade precisam entender que desde a brincadeira inadequada, desde o preconceito, todos esses atos de desrespeito, eles constroem uma ambiência favorável ao ato de violência. A violência não começa do primeiro tapa, da primeira ameaça, da morte. Ela começa antes. Então nós precisamos, esse é o grande desafio de todos nós, nos unirmos para entender que combater a violência doméstica é um trabalho complexo, que exige uma atuação coletiva, que perpassa pela educação e conscientização, por mudança de cultura, pela atuação policial, que é essencial. Via de regra, as polícias militares e civis são a porta de entrada do comunicado deste ato de violência. O sistema de justiça, que não é só o Poder Judiciário, conquanto seja esta instituição que vai julgar o fato. Nós temos o Ministério Público através das promotorias de justiça, a Defensoria Pública, que também faz um belo trabalho, os advogados que funcionam no processo, enfim, diversos profissionais multidisciplinares, como psicólogos, assistentes sociais, oficiais de justiça que ajudam a cumprir as ordens, né? Então temos que lembrar de cada uma dessas pessoas que tem que assumir essa responsabilidade e a sociedade enxergar a importância, que é um elo para combater esse ato de violência. O controle social, aquele velho ditado de que em briga de mulher ninguém coloca mulher, isso não é verdade. Denuncie, se você ouve alguma coisa inadequada, se você tem ciência, denuncie. Violência doméstica é caso de polícia, é caso de justiça, as pessoas precisam ter essa consciência. Esse trabalho de sensibilidade e de provocação de alteração legislativa que a nossa primeira-dama tem feito é essencial. Muitas vezes o nosso Brasil ele tem dimensões continentais,
e a legislação não está refletindo, às vezes ela é desnecessária em um determinado local, mas para o que a gente está enfrentando aqui hoje, ela é insuficiente. Então, não se canse, primeira-dama, de usar a sua sensibilidade, o seu protagonismo, a sua liderança, para clamar por alteração na nossa legislação. Isso é imediato, a gente precisa muito disso. E o que nós queremos realmente, respondendo ao ouvinte, né, com a provocação que se fez também, sairmos daqui com a sensação de que a gente pode buscar transformação. Uma vida que for poupada, um ato de agressão que for evitado, nós já teremos a consciência de que valeu a pena, né? E dizer que o Ministério Público, a iniciativa é do Ministério Público, mas nada disso teria acontecido sem os grandes parceiros, aqueles que toparam vir aqui falar sobre isso, sobre esse assunto tão relevante, a Rádio CBN que nos concede esse espaço e empresta a capacidade e a competência de cada um de vocês para explorar da melhor maneira possível o assunto, os patrocinadores, né, os idealizadores, enfim, nós nos colocamos apenas como um elo dessa engrenagem e a minha gratidão que a gente possa cumprir outras funções, outras missões parecidas como essa. Que assim seja. A gente que agradece e agradece muito a oportunidade de ter um propósito com tanto valor. E seguimos aqui firmes e fortes. Vou ajustar o seu relógio, 15 horas e 25 minutos. Como a gente tem repórter CBN, se me permitem, a gente quer ouvir as considerações finais com tranquilidade, poder se despedir com calma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer aos patrocinadores agora, tem muita gente em volta também, agradecer a todo esse staff, porque depois do repórter CBN, aí sim a gente caminha para a reta final, ouvindo com calma as considerações e agradecendo desde já a presença de vocês. Para que esse estúdio Bolha chegasse até aqui ao Pantanal Shopping, a gente contou e conta com a parceria importante de grandes patrocinadores e apoiadores. E agradeço de todo o coração a cada um de vocês que tornaram esse estúdio possível. E você que ouviu, em algum momento, um profissional que fez uma reflexão, que tomou a iniciativa de uma denúncia, que se sensibilizou. Essa é a missão, e saber que a gente conquistou isso com a sua audiência, com a sua preferência, tem muito valor para a gente. E eu vou agradecer nesse momento a TV Centro-América, na pessoa do diretor da TV Centro-América, Ulisses Cerotini, agradecendo a essa casa que nos acolhe, ao Pantanal Shopping, especialmente ao superintendente César Augusto Nunes de Moraes. Agradecer ao nosso diretor Irã Girota, todo o time grande e forte da CBN Cuiabá, e que vai meu abraço também ao deputado Beto 2A1. Agradecer a Ginco na pessoa do André Tamura e do Júlio Braz. Agradecer a ZF Comunicação, ao CEO Ziad Fares, que viaja bastante, trabalha muito, mas está aqui sempre que pode nos prestigiando e organizando aqui as nossas entrevistas. A Fiente na pessoa do presidente Silvio Rangel. Também ao SESI na pessoa do Alexandre Serafim. A Casa Balduco, que nos brinda com esse café delicioso. Muitíssimo obrigada. E eu vou pedir para o professor, a Julie, quem puder me ajudar a seguir aqui agradecendo. Sem vocês, nada disso seria possível. Nosso muito obrigada. Eu vou falar da Casa Balduco de novo. Afinal de contas, eu não tomava café, só tomei café Mudou aqui. A sua vida, professor? Pois é, eu tô preocupado, né? Quando a gente sair da bolha, como que eu vou tomar café? A Tati vai providenciar um desmame pra gente. Pois é. Tati, 15 dias para conseguir... No mínimo. 15 dias para conseguir parar de tremer. Vamos agradecer também o Centro das Indústrias Produtoras Exportadoras de Madeira de Mato Grosso, CIPEM, através do seu presidente, o Ednei Blasius. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, através do seu presidente Lucas Luiz Costa Biber. A Associação Mato Grossense do Ministério Público, através do presidente, o Dr. Mauro Curvo. Aster Máquinas, o seu proprietário, Luiz Tinin. A Bela Flor, que sempre traz aqui uma flor para presentear os nossos e as nossas convidadas, né? A proprietária Maiara Santos e a Michele Dil e a Cristina Soares, que escreveram esse livro que dá de presente também aqui para os nossos entrevistados, né? E são curadoras da exposição Cama de Gato, História de Mulheres. Terminou. Aliás, nós já ganhamos a nosso autografado. Com certeza, está na cabeceira da cama. Obrigada. E assim, agradecer a patrocinadores, que fique muito claro para você, num evento, uma entrevista, é quem acredita na gente. Quantas vezes eu e você, a gente precisou que alguém acreditasse. Então, patrocinador, a gente tem que falar da boca, né? Com a boca cheia. Da minha boca só sai o que meu coração tá cheio. Não é isso, professor? Quem agrada a gente tem que agradar, né? A lei do retorno. Exato.
Exatamente. Nosso patrocinador Então, para isso. Muito obrigada a todo o staff. Só vou agradecer de forma especial ao procurador Desdete, que veio aqui na abertura gentilmente, a iniciativa. Eu sei que não vai poder estar conosco amanhã, mas parabéns, né? Nós que crescemos em Rondonópolis, e eu sempre brinco aqui porque digo que Rondonópolis é o Projac de Mato Grosso, mas é uma honra, assim, né? Estudamos na mesma escola e ver o trabalho que o senhor vem desempenhando, a sensibilidade alinhada ao profissionalismo, é algo muito bonito de se ver, então que se perpetue essa ideia. Amanhã não vai estar presente, mas nada seria possível sem esse olhar, então parabéns aqui publicamente mais uma vez, procurador. O pessoal do Rio Vermelho não é fácil. Não é? Estou te dizendo. 15h30, agradecemos. Então a gente vai fazer o seguinte, você fica agora com o repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora. Na volta, a gente passa para as considerações finais, já agradecendo muito a presença dos nossos convidados. Tudo feito, pensado e planejado para que essa pauta tão importante chegue até você. É uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente volta direto do nosso Estúdio Bolha aqui no Pantanal Shopping. De volta, 15h36, terça-feira, 26 de março de 2024. Seguimos firmes e fortes, juntos por elas, aqui no Pantanal Shopping, o nosso Estúdio Bolha, CBN Cuiabá, em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E já que eu falei da CBN, eu não posso deixar de agradecer a Gabi, que está aqui conosco, nos auxiliando, propiciando também que o nosso trabalho aqui a cada dia seja intensificado. Recebo aqui o nosso carinho. Anderson Souza, que tem feito um trabalho brilhante dia após dia, e a gente que opera o rádio sabe a mágica que esse menino está fazendo para nos colocar no ar em alto e bom som. Um abraço ao nosso time grande que está no estúdio, Washington Guimarães, Lena Matias, muitíssimo obrigada. E eu vou mandar um beijo para o pessoal do YouTube, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas agradecemos de todo o coração. Neide Arantes está dizendo parabéns pela abordagem de uma temática indispensável, pois é inaceitável o índice de violência de todas as suas formas, e está parabenizando a forma como estamos conduzindo aqui as entrevistas. Lígia Assunção, jornalista, boa tarde, Estúdio CBN, estou por aqui na audiência nessa entrevista fantástica. E o Breno Pereira, que nos ouve de longe, mas está acompanhando dia após dia. Diretamente de Pernambuco. É isso. Estamos longe. O Estúdio CBN não tem fronteiras. Fala para ele preparar um bolo de rolo, que uma hora a gente vai lá em Pernambuco. Professor, itinerante. Já comeu o bolo de rolo de Pernambuco? Eu já, é bom Nossa. demais. Não consigo parar, né, professor? Fantástico. Só pede pro Francisquito. E tem um outro bolo que é específico do Pernambuco também, não lembro agora. Um bolo muito específico que eles fazem lá. É bom, mas a cuiabana nascida no Hospital Geral gosta de um bolo de queijo, um bolo de arroz, um francisquito. Não é não, professor? Bom, né? Já tô dando a dica aqui pro Deus Dete, pro desmame, professor, inclusive. Verdade. O café Baldu, que é muito bom. Ah, velho. Vamos E ainda então. tem flores. Perfeito. Souza Leão, o bolo. Souza Leão? É. Fantástico esse bolo. Fantástico, fantástico. Tá deixando o pessoal com água na boca, né? Quem não comeu, diga que Pernambuco pede um Souza Leão para comer, que é Tá diferente. vendo? 15h38, seguimos aqui para a reta final do nosso programa e eu gostaria de ficar a tarde toda aqui conversando com pessoas incríveis, com tanto conhecimento e humildade em compartilhar. Primeira-dama Virgínia Mendes, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ter um faleiro, como eu chamo, de conversar com a senhora. Sei ali também da timidez, mas colocou como prioridade, encontrou um espaço, se abriu compartilhando situações tão pessoais. É uma honra e eu agradecemos de todo o coração por compartilhar e conseguir colocar aqui a sua pauta, a sua sensibilidade, conversando com a nossa audiência, com o cuiabano, com o mato-grossense. Muitíssimo obrigada. Portas abertas, nem doeu, primeira-dama, foi tranquilo, para que a senhora volte sempre, espalhe a sua voz, que é tão importante para todas as mulheres. Já agradecer também à coronel, secretária Graziele Bugalho também, ela que explana tão bem, tão forte, bandeiras tão importantes. Agradecer ao procurador Deusdete também, mais uma vez, e abrir a primeira-dama, para que a senhora comece se despedindo, colocando as considerações finais. Fique à vontade, na certeza que as portas estão abertas e esse microfone vermelho sempre à disposição da senhora. Marcela, eu que agradeço pelo convite, o professor também pelo convite, a todos que estão aqui, procurador Deusdete, a secretária, e dizer que o nosso projeto, ele não foca só também nas mulheres, né? Nós temos Ser Família, criança, o Ser Família idoso, o Ser Família indígena, o Ser Família inclusivo, né? E principalmente o Ser Família mulher,
que é o ser para mim, por que eu escolhi esse nome ser, né? Que é, para mim, a base de tudo, é a superação, é a esperança e é o respeito ao próximo, é o que eu levo na minha vida. Então, o ser família representa tudo isso. E só agradecer por estar aqui, realmente sou muito tímida, confesso que fiquei pensando 1000 vezes, vou, não vou, já tinha recebido outros convites, neguei todos pela timidez, mas eu me senti muito à vontade com vocês aqui, agradeço pela oportunidade, por vocês me deixarem tão à vontade. Confesso que ainda estou com um pouquinho de frio na barriga, um pouquinho tensa, mas me senti à vontade com vocês, agradeço. Eu acho que nós, mulheres, somos o que a gente deseja ser, né? Eu vi até uma agressão que recebeu a nossa senadora, dizendo que ela, como mulher, não tinha opinião, e eu acho que foi uma agressão até de um ministro, né, aqui do nosso estado. Eu me senti muito ofendida por ela, porque eu acho que nós mulheres temos opinião, sim, e devemos ser respeitadas. E eu acho que foi muito mal para esse ministro, sendo aqui do estado, agredir uma senadora falando que nós mulheres não temos opinião. Temos sim, desejamos sim e queremos ser ouvidas. Então, eu acho que toda mulher aqui tem sua opinião, tem sua explanação sobre o que pensa e deve ser respeitada a opinião da mulher. E agradeço a todos aqui pelo convite. Com certeza, nós que agradecemos, e nessa Semana Santa ainda torna mais especial essa oportunidade de estar aqui conversando com a senhora, primeira-dama, secretária, coronel. Que sorte a nossa contar duplamente com a sua presença. Muito obrigada mais uma vez, fique à vontade. Se faltou algo que queira destacar, alguma falha nossa, agora é o momento, o microfone à disposição, já agradecendo e muito. Tá bom, eu agradeço, Marcela, professor João Edson, a Julie. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui. A primeira como esposa foi mais difícil. Mas obrigado, doutor Deusdete, pela iniciativa, por desmistificar, né, tirar essa questão do Ministério Público distante. E aqui no shopping foi tão interessante que eu só vim a primeira vez aqui porque eu fui abordada no corredor, viu? A Tati estava trancada pro lado de fora e o Bugalho foi salvar, coitado, teve que dar entrevista. Né? Ai, foi ótimo. Mas realmente é colocar o Ministério Público próximo das pessoas, as pessoas verem o quanto é importante o trabalho do Ministério Público. Isso é uma inovação. Então, parabéns aos idealizadores, né? O Ziad, deputado Beto, deputado Max, que são parceiros da primeira-dama, com esse olhar para a área social. Primeira-dama Virgínia, eu não sei nem o que falar, né? Todos esses programas idealizados, a gente sabe o quanto o governador Mauro Mendes mudou a realidade do estado de Mato Grosso. Isso tem que ser dito e reverenciado, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos condições econômicas como servidor público nem de receber o nosso salário em uma única vez. Nosso salário estava dividido em 3 vezes, e a gente só consegue entregar política pública, gente, eficiente, de qualidade, se a gente tiver dinheiro. Política pública não se faz só com amor, se faz com amor e com dinheiro, né? E o Estado só consegue entregar algo diferente hoje, bom, porque lá atrás teve coragem de mudar a forma do Estado e hoje tem um equilíbrio fiscal para a gente ser um Estado, um dos únicos estados do Brasil que investe quase 20% da sua receita. Então, isso nos dá a oportunidade da primeira-dama trazer esse olhar junto com essa eficiência e entregar algo diferente que pode mudar a realidade das pessoas. O mais importante é quando a gente chega lá na ponta e vê que não é a cesta básica, não é apenas o alimento, é como você toca uma vida e quanto aquela vida é impactada pelo que você faz. Então, eu falo sempre para a primeira-dama, nós estamos salvando vidas mesmo quando a gente não sabe. A gente não sabe quantas mulheres estão sendo impactadas hoje por essa entrevista e vão mudar a realidade dela e vão deixar de serem vítimas fatais, talvez, de um feminicídio. Então, é esse olhar que eu quero agradecer a oportunidade de todos e continuar à disposição através da secretaria para que a gente possa buscar inovações cada vez mais e entregar para a sociedade para que as pessoas possam ter, sim, uma vida melhor. Então, muito obrigada e parabéns a todos vocês por juntos, né, fazer a diferença na vida de todas nós mulheres. Esse parabéns. É o segredo, juntos.
Doutor Deusdedit, fica à vontade também para as considerações. Eu vou mandar antes um abraço, um beijo grande para a doutora Claire, que não está aqui, amanhã estará. E que mulher, que honra ter conhecido, e a dedicação dela, o comprometimento. Já estamos ansiosos, porque ela passou um tempo distante, então quero aproveitar também e destacar, e fica à vontade. A doutora Claire é realmente maravilhosa, nossa subprocuradora-geral administrativa, de uma competência imensa, tem uma equipe maravilhosa e conseguiu também, junto com os nossos parceiros, tornar esse momento uma realidade, né? Mais uma vez eu quero agradecer especialmente, né, a todos os nossos grandes parceiros. Eu não poderia deixar de agradecer o Shopping Pantanal, esqueci de mencionar antes, e agradeço, primeira-dama, porque nós estamos aqui em razão de pelo menos 240 mulheres que foram mortas nos últimos 5 anos. E a gente tem que trabalhar com um cuidado sempre redobrado de que essas pessoas não virem números, estatísticas. São órfãos que ficaram, são sonhos que deixaram de acontecer. É muito brutal isso na vida dessas pessoas, no âmbito das suas famílias e para a gente enquanto sociedade. Então a gente está aqui com otimismo de que a gente pode plantar sementes para mudar essa realidade, para que em algum tempo a gente faça um novo evento para comemorar os resultados positivos, não para lamentar essas mortes que infelizmente aconteceram. Só no ano de 2023 foram 46 feminicídios, crimes que poderiam ser evitados com a mudança de cultura, com a repressão adequada, com um trabalho em rede que realmente possa funcionar. Então, desse processo de agradecimento, eu quero mais uma vez agradecer ao Anderson pelo trabalho, a você, Marcela, ao professor João Edson, a Julie, pela competência com a qual conduziram cada uma das entrevistas. Faço um agradecimento especial à secretária Grazi Bugalho, trabalho de quem eu já acompanho há alguns anos, sou um admirador do seu trabalho, da sua competência. Como disse a nossa primeira-dama, ela idealizou e tem alguém que consegue colocar isso em prática, né? Parabéns a você e a toda a sua equipe. Eu sei que não é fácil, né? Mas isso está realmente atingindo as pessoas que mais precisam. E o meu agradecimento mais que especial à primeira-dama Virgínia Mendes, a sensibilidade em pessoa, né? Eu digo que já tive a oportunidade de falar em outras reuniões que ela é o coração da gestão Mauro Mendes, né? É importante ter o equilíbrio fiscal, é importante construir, é importante entregar obras, mas o olhar para as pessoas, sobretudo para as pessoas que mais precisam, isso é o que realmente faz com que a gente procure, atravesse a rua lá no CPA para procurar a sua parceria. A senhora tem esse dom de olhar para as pessoas e não ver um número, não ver uma estatística, ver realmente alguém que precisa do cuidado, né? Nosso agradecimento, ela já é uma grande parceira do Ministério Público, nessas causas que a gente mais precisa. Fica aqui o meu muito obrigado, primeira-dama. Que dia, senhoras e senhores professores, quando eu chegar lá em casa, que eu for descansar com paixão, assim, eu vou dizer que dia para guardar. Eu falo profissionalmente, mas como mulher, como mãe, como filha, como esposa, um dia onde a gente ouviu e aprendeu tanto e juntos colocamos esse assunto. Tenho certeza que tocamos muitas vidas. Um dia muito especial nessa bancada, professor. Verdade, a gente tem aqui pioneiros, né? Pioneiros numa secretaria, a primeira-dama pioneira com questão do projeto, o Deusdedit pioneiro nesse trabalho de trazer o Ministério Público para o centro do shopping, para o centro da sociedade, né, aqui na questão do rádio. E primeira-dama, a senhora viu que não dói, é tranquilo. Na CBN pode ir sempre, a gente sempre vai receber com todo carinho, tá? Nas outras não precisa ir não, mas na CBN é legal, né, Marcelo? A gente recebe. Esse faleiro aqui a sequência assim, vai ficando calma. Então, assim, a gente... É um faleiro leve, simples. Mas, a gente faz questão da sequência. E um fato aqui a gente tem que enaltecer. A gente sabe que as posições sociais, elas queira ou não queira, para o bem e para o mal, elas são reflexos e as pessoas fazem essa cópia. O fato da primeira-dama ter contado aqui da sua própria vida, muitas vezes aqui a gente não tem a dimensão da grandeza disso que significa para as pessoas que estão lá ouvindo. Muitas pessoas que, nesse momento, pode pensar o seguinte: eu posso agora falar. Porque essa questão é sufocante. Porque em cima de qualquer tipo de violência, existe um ser que está sempre humilhado. E o exercício da pessoa que é humilhada é muito difícil de sair. É alguém sufocado, é alguém que é pisado em cima da cabeça, literalmente. Então, quando houve uma outra pessoa... Eu lembro de uma estatística, infelizmente a estatística, por um lado, ela significa que as pessoas estão falando, por outra coisa, tira o tapete, a gente olha o tanto que é dolorido tudo isso, né? Quando a Luísa Brunet,
que é mato-grossense, né? Você fala de Rondonópolis, ela é de Rio Brilhante, está lá perto de casa também, né? Ela expôs a questão da violência que ela sofreu. Aumentou em quase 200% no Rio de Janeiro o número de denúncias de uma semana. Então, o significado, o peso que tem essas... Ana Hickman agora também, né? Um aumento muito grande. Então, é importante as pessoas dizerem, porque violência não tem cor, não tem local, não tem classe social, tem falta de respeito. E falta de respeito pode acontecer no trono do rei, e pode acontecer lá na beira do rio, no barranco, nas casas, na rua, né? Local que a gente anda. E aquilo que eu falo, a gente precisa entender. Essa não é uma causa feminina, é uma causa humana. Não é possível que os homens não consigam olhar para suas filhas, para suas netas, para sua esposa, para sua mãe, e entender que a gente gostaria que as pessoas que a gente ama possam andar pela cidade, fazer o que querem, da forma que quiser, sem ser agredidas. Então, acho que o dia de hoje é um dia muito especial, realmente a gente vai guardar ele. Claro, fica à vontade. Marcela, só peço aqui, eu preciso também fazer um registro muito especial. O Ministério Público, ele, através de seus promotores e promotoras, servidores e servidoras, está ali para atender o cidadão e a cidadã. Em matéria de violência doméstica, nós temos um núcleo muito capacitado. Está aqui conosco hoje o Dr. Tiago Afonso. Ele integra uma equipe de brilhantes promotores e promotoras de justiça, que estão ali para trabalhar também com o apoio de uma equipe multidisciplinar. E dizer, enquanto Procurador-Geral de Justiça, que eu tenho muito orgulho do trabalho que eles fazem no núcleo. Não só do trabalho deles, mas do trabalho de todos os promotores e promotoras que atendem aquela cidadã que está vitimada, com uma equipe multidisciplinar, que olham para aqueles inquéritos e processos com um olhar diferente, porque sabem do drama que está contido naquele processo. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro a esses colegas brilhantes que muito bem representam e dos quais eu tenho muito orgulho. Fica à vontade. O senhor não pode esquecer ninguém, aliás. Amanhã o senhor não vai. Então, Se lembrar, Dr. Tiago Afonso, Dr. Elisamara Vodonós, Dr. Jaime Romachelli, Dr. Washington e doutora Gileade, né? Esse é o time do núcleo da violência doméstica da capital que está jogando hoje, jogando para combater a violência doméstica, para restaurar o respeito perdido por muitos homens na relação com as suas mulheres, com as suas companheiras. Perfeito. Se for lembrando, procurador, fica à vontade, a gente não vai deixar passar batido. E leve nosso carinho a toda essa equipe. Não está na nossa pauta, mas a gente conversava nos bastidores e eu vou pedir, secretário, primeira-dama, para falarem do evento da Páscoa, que está lindíssimo, é a Semana Santa, para a gente convidar também, é uma oportunidade tão boa para reforçar. Fiquem à vontade. Bem, está desde domingo, né? Foi a abertura, a Páscoa Abençoada do Ser Família. É a primeira vez, né, que está sendo realizada no governo uma parceria da CECEL com a CETASC, com várias outras secretarias, como a Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, várias instituições, através da Amicim, que trouxe lá uns cenários lindos. Está lindíssimo, até é difícil falar de tanto que está lindo, e com atrações tanto espetáculo, né, quanto musical também regional, para toda a família cuiabana, varzé-grandense, da Baixada Cuiabana e mato-grossense que estiverem aqui em Cuiabá. Visite a Arena Pantanal das 18 horas, a partir das 18, totalmente gratuito. Então, assim, é um lugar lindo, ver os olhinhos das crianças lá, quando vê os personagens, e aí tem os coelhos, os personagens da Disney. Gente, até eu não resisti ao Pato Donald, eu sou fã do Pato Donald, tirei um monte de foto ontem, quando não estava ninguém olhando, catei o Pato Donald, tirei um monte de foto do Pato Donald. Então, acho que todos nós somos um pouco criança, vai lá, é um momento de fé para curtir com a família. Então, ajuda a gente a divulgar, né, a importância de ir lá na Arena Pantanal, levar sua família para ter esse momento único na sociedade, né, primeira-dama? Difícil. Foi... eu gostaria muito de fazer essa Páscoa e o Mauro foi um pouquinho contra, né? Então eu tive que, assim, um atrito. Até ele falou no dia lá, teve que puxar a orelha. Ele falou, não, mas a gente já faz no Natal. Eu falei, não, tudo bem, a gente faz no Natal, mas a Páscoa nós nunca fizemos. Eu acho que é algo diferente que vai levar para a população uma magia, um lúdico, mas ao mesmo tempo a fé, a religião, né? A fé em Cristo, a fé na religião. E eu gostaria muito de fazer. Ele falou, mas a gente não tem condições, eu tive que correr atrás de recurso. E nisso entrou o deputado Beto,
né, que tenho que agradecer, que ele entrou com recurso, entrou com a emenda, e através da emenda dele, mesmo assim o Mauro estava meio inseguro em fazer, não fazer, eu falei, não, já tenho, o mais difícil era o recurso, nós conseguimos o recurso através do deputado, e aí a gente conseguiu fazer com que essa Páscoa acontecesse. No final ele teve que dar o braço a torcer, quando ele viu lá no dia, ele realmente viu que é uma coisa diferente, que é uma coisa que a população, mesmo com chuva, lotou. E aí ele já está pensando para o ano que vem a gente fazer uma coisa um pouquinho maior, um pouquinho diferente, já no Novo Mato Grosso. Então ele foi convencido, mas meio que na puxão de orelha ali, sabe? Mas foi convencido. Quando ele viu que tudo estava bem, estava bonito, ele gostou e agora ele já está pensando em algo melhor, algo maior. Então eu fico feliz em ter conseguido realizar essa Páscoa. Tá lindo demais. Parabéns, primeira-dama, secretária. E agora sim, caminhamos para o fim dessa conversa boa. Com esse clima ameno, a gente ficava fácil até às 18 horas, mas a gente quer, nesse momento, presenteá-los. Vou pedir para o doutor Tiago, a Tati, Flores Primeira-Dama, secretária, a nossa caneca personalizada, feita pelo artista Junier para celebrar o projeto Juntos por Elas, caneca personalizada, o livro também das autoras Michele Dil e Cristina Soares, Cama de Gato, presente para vocês, a nossa forma de dizer muito obrigada pela contribuição, pela presença. Ai, não. E todo encontro tem presente, primeira-dama. A gente entrar também, inclusive. Imagina, a gente que agradece. Que assim seja. E nesse clima de agradecimento, a gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a gentileza da primeira-dama Virgínia Mendes de estar aqui conosco, da coronel, secretária Graziele Bugalho também, do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, Deusdete, muito obrigada. É a palavra de ordem hoje. Parabéns, contem sempre com a CBN Cuiabá. Eu quero agradecer a cada pessoa, cada profissional desse staff que está aqui, sensacional, desempenhando um trabalho impecável. Ziad, muitíssimo obrigado. Você, o que põe a mão brilha, é sensacional. A toda a assessoria, eu vou agradecer especialmente a minha amiga Miriam Figueiredo.